Olá a todos, amigos do Cripto TV. Vamos para mais uma aula comigo hoje, Investidor Descentralizado. Essa aula, na verdade, que você está vendo aqui, a atualização da legislação, eu vou falar da PL das offshores ou dessa nova tributação de 15% sobre criptoativos, né, que está acontecendo agora, recente. Se você for perceber, né, isso aqui é uma apresentação de slide, né, como você está vendo aí. Só que essa apresentação de slides, ela é do meu curso. Eu resolvi fazer uma adaptação rápida, trazer para o Cripto TV, para te dar um norte acerca dessa situação aqui. Então eu espero que eu possa contribuir. Só para deixar bem claro, o que eu falar aqui é minha opinião, é a minha interpretação acerca do que será essa lei. Você vai ver aqui na frente que existem especialistas no assunto que interpretam essa lei de forma diferente. Então, é de se esperar que tem outras interpretações, não tem problema. Enquanto não vier uma norma da Receita Federal que vá realmente regulamentar, ou explicar o que tem que ser feito com essa lei, a gente vai ficar no limbo aqui. Mas enfim, vamos ao que importa. A gente está falando mais especificamente do PL 4173 de 2023, que é o famoso PL das offshores, que está atingindo aí na tangente as criptomoedas, aonde vai ter uma cobrança de 15% de imposto, né, sobre os lucros que você obtiver com criptoativos em corretoras estrangeiras e carteiras de criptomoedas. Aqui é o basicão do que saiu no noticiário, né? Assim que isso foi aprovado, né? Foi aprovado o imposto de 15% sobre criptomoedas, blá blá blá. E aí ele dá aqui alguns exemplos de corretoras que seriam afetadas. Ou seja, se você tem dinheiro nessas corretoras aqui, se você tem criptoativos nessas corretoras, já espere ter que pagar 15% de imposto sobre os lucros que você obtiver. Ah, mas é quando realizar, não é quando realizar, como é que vai ser? Bom, você vai entender aqui à frente. Já preparando o seu coração para isso, espere pagar imposto em qualquer lucro, que pelo menos você sofre menos, viu? Mas vai ter imposto para dar e vender. Bom, falando um pouco do que está na letra da lei, tá? Eu gosto de trazer isso para os meus alunos do meu curso, porque eu acho que é isso que vai de fato embasar a gente para uma discussão. Então, eu coloco bastante letra de lei. Algumas coisas para a gente atentar aqui. A lei ela fala que isso será aplicado a pessoas físicas residentes no país. Ou seja, a aplicação acerca de pessoas jurídicas, ela é diferenciada, é falada mais à frente na lei, eu não abordei porque não é interessante para a gente no curso. Acredito que também não seja interessante para você aqui, mas, de toda forma, se você é uma pessoa física, reside no Brasil, isso vai atingir você. Se você reside fora, já é um pouco mais fácil de você lidar com isso. Você pode, eventualmente, né, dar uma saída realmente fiscal do país e não ter que se preocupar com tudo isso que o governo quer fazer com você, que é extorquir o seu dinheiro. Beleza. Ele traz aqui que os rendimentos de que trata este CAPT, tá aqui o CAPT, ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda sobre a renda das pessoas físicas, no ajuste anual há uma alíquota de 15% sobre os rendimentos. E não existe hipótese para aplicar a dedução da base de cálculo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso daqui? Anualmente é apurado o que você teve de rendimento. Se você teve lucro, 15% vai ser tributado. Se o seu lucro foi de 100 mil, você tem 15 mil reais de imposto para pagar. Ponto indiscutível, não tem o que fazer e não será aplicada nenhuma dedução da base de cálculo. Não tem como você abater isso dessa forma. Tem um outro jeito, você vai ver à frente, tá? Bom, resumindo, pegue o seu lucro ao longo do ano, soma tudo, 15% é o imposto que você tem que pagar. Ponto final, indiscutível. Um ponto um pouco mais para frente, ele traz acerca da variação cambial de dólar, né? E ele fala de um limite de isenção. Nesse caso, ele fala se você mantiver, né, a dólar, nós estamos falando de dólar, não estamos falando de criptomoedas, tá?
Em contas no exterior, você não é cobrado sobre a valorização da flutuação da moeda mesmo, né? Se o dólar valorizar frente ao real. Só que, se essa conta paga juros ou dividendos ou qualquer coisa, incide imposto. Então você não pode receber esse dinheiro. Recebeu em real, incide imposto. Isso aqui é um detalhe, né, que eu até falei com o pessoal do curso, que vai inviabilizar demais a manutenção de contas em dólar para o brasileiro normal. Vai fazer muito sentido migrar para cripto, só que você vai entender em pouquíssimo tempo que ter cripto declarada vai ser muito chato, vai ser muito problemático para o cara. Não estou falando que você não deva declarar, só estou falando que vai ser problemático. Bom, a variação cambial de moeda estrangeira, ela não paga imposto dentro do limite anual de US$ 5.000. Nesse caso, mesmo que você tenha lucro, né, dentro de uma alienação de até US$ 5.000, dólares, de moeda em espécie, você não precisa pagar imposto. Beleza. Só algumas pequenas coisas ainda não entram na nossa seara de criptoativos. Mas beleza, vamos lá. Falando um pouco mais do que interessa, ele traz aqui no artigo terceiro algumas definições. Ele fala que rendimentos, ele fala em rendimentos e aplicações financeiras no exterior. Aí depois ele explica o que são essas coisas, né? Quando ele explica o que são aplicações financeiras no exterior, ele fala ativos virtuais, que são as nossas criptomoedas, qualquer que seja, e inclui Bitcoin, para você que acha que Bitcoin não é cripto, para o governo é cripto, ele vai taxar do mesmo jeito. E carteiras digitais, as wallets, tá? Isso aqui ele não especifica aqui, mas ele vai especificar no futuro. É qualquer tipo de wallet, custodial, não custodial, fria, quente, morno, não interessa. Qualquer tipo de carteira ele vai incluir aqui no meio. Então ele já começa a trazer que tudo que não está no Brasil é considerado exterior para fins dessa lei e incide imposto. Ponto. E continuando aqui, quando ele fala de rendimentos, ele explica o que são rendimentos e ele dá exemplos. E um desses rendimentos é a variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. Ou seja, quando ele começa a falar para a gente que essa lei vai tributar os rendimentos de aplicações no exterior. Aplicações no exterior, a gente falou aqui agora. Carteira digital ou ativo virtual em corretora estrangeira. E o rendimento é a variação da cripto em relação à moeda nacional. Você já pode esperar que você vai ter que pagar imposto sobre a valorização do seu criptoativo, o qual está numa corretora internacional ou numa carteira digital, tá? É assim que eu entendo esta lei. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas olha só, eu dei um exemplo básico aqui. Digamos que você comprou um Bitcoin por R$ 180.000 em, sei lá, março de 2023. Você vendeu esse mesmo um Bitcoin por 210 mil, lucrando R$ 30.000. 15%, R$ 4.500 vira imposto. Você vai pagar no fim do ano, ou quando virar o ano, quando for declarar imposto de renda. Já espere isso. Enfim, você vai ter que fazer isso só uma vez no ano, em vez de ficar fazendo todo mês, igual teria que ser no ECAC, né? Agora será tudo no DAA, o que é um pouco mais fácil, mas não isenta você de tanto problema. Uma coisa que eu entendi, Felipe, eu entendi, é a minha interpretação da lei. Porque eu tô falando isso porque eu vi pessoas interpretando de forma diferente, né? Então, para que fique claro, eu acho que, pelo texto da lei, pelo que eu mostrei ali atrás, quando ele fala, na variação cambial, ou seja, só de você ter uma cripto na carteira e ela variar no fim do prazo do ano, você terá que pagar imposto sobre a valorização. É a minha interpretação, tá? Além de alguns outros casos que ele fala, também você pode voltar um pouco atrás no vídeo para você ver. Vai incidir imposto ao receber remuneração, na variação cambial, resgate, amortização, alienação e outras coisas. Eles vão colocar todos os aspectos aqui, tá? Eles vão inventar aspectos para sugerir a tributação em todos os ativos que estiverem em corretoras internacionais e carteiras de criptomoedas. Imposto de 15% sobre todos eles. A parte da variação cambial é discutível ainda, tá?
mas igual eu falei, na minha percepção, incidirá imposto sobre a variação cambial. Beleza. Aqui ele traz um detalhe que, posteriormente, a Receita Federal vai emitir uma outra norma, igual existe a IN 1888. Eles vão emitir uma norma explicando como melhor aplicar essas coisas dessa lei. Então, assim, eles ainda vão aperfeiçoar a quantidade de controle sobre o indivíduo, né? E assim, é o que eu tô falando. Eu acho que isso vai afetar demais quem tem e quem declara bonitinho os seus criptoativos, né? O preço que você paga para fazer tudo certo, sabe? É uma pena, mas engloba a gente. Fazer o quê? Né? Na verdade, assim, tem muito o que fazer, né? Se você ainda não entendeu, dê uma olhada no link que eu vou deixar na descrição sobre o método PAC, meu curso. É a melhor forma de você pagar menos impostos usando criptomoedas. Mas enfim, um outro ponto, né, que é o único ponto bom dessa lei é a possibilidade de compensação de perdas, o que você pode fazer igual você faz com ações. Se você tem desvalorização de uma ação, você pode abater esse prejuízo para pagar menos impostos se uma outra valorizar demais. Então, assim, é uma possibilidade. É o único ponto bom dessa lei, mas de qualquer forma, não resolve o problema de que você vai ter que pagar um tantão de imposto sobre tudo que você tem aí de cripto e que porventura pode valorizar. Um detalhe que eu quis trazer aqui, na verdade, é por conta dessa discussão aqui. Se você não sabe, você tem um limite de até R$ 35.000 mensais para fazer vendas e obter lucro de ganho de capital com criptomoedas. Esse lucro, ele não precisa ser nem declarado e nem pago imposto para movimentações até R$ 35.000 por mês. Bom, isso também é outra aula do curso. O pessoal está mais atento disso. A grande questão é que eu tenho aqui dois especialistas falando opiniões diferentes. Um deles é o Alexandre Senra, ele traz que essa faixa de isenção ela deixa de existir, é como se ela acabasse. E 15% de imposto será aplicado em todos os casos de ganho de capital com criptomoedas. Eu discordo do posicionamento dele, tá? Eu não acho que o que ele falou é válido. Eu vou mais por esse lado aqui, ó. De acordo com Ismael Decol, diretor jurídico do site Declare Cripto, para exchanges nacionais, ainda vai ser válido esse limite de R$ 35.000, sem problema. A regra vai mudar apenas para exchanges internacionais. É o que fala a lei. A lei ela traz apenas exchanges internacionais. E essa limitação aqui, né, essa isenção de até 35.000, ela segue valendo para nacional e só não vale para internacional. Foi isso que eu entendi. O Alexandre Serra colocou diferente, eu discordo, mas enfim, são posicionamentos diversos no mercado, não faz parte, na verdade, né? Então, é algo a ser avaliado. A grande questão é que se você usa a corretora nacional, quem é aluno meu sabe disso, toda movimentação que você faz já é passada de cara para a Receita. Então, assim, às vezes, se você quer evitar esse tipo de coisa, né? Você tem que avaliar outros métodos, assim, digamos. Bom, mas continuando mais à frente, o Alexandre Serra também traz um ponto que seria a possibilidade na tributação de permutas, o que eu não achei tão claro assim na lei. Ele fala que quando a lei fala de alienação, a lei quer trazer a possibilidade, né, de você taxar qualquer tipo de trocas entre criptoativos. Quem leu a IN 1888 da Receita Federal do Brasil sabe que qualquer movimentação de cripto para eles está valendo, é taxação. Então, assim, pode ser que, realmente, eles queiram taxar todos os pontos, todas as movimentações do que você for fazer fora, na corretora internacional. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha apenas R$ 10.000 em Bitcoin lá, e aí você teve uma valorização, e aí seu dinheiro foi para 15.000, já incide um imposto. Se você pega esse Bitcoin e transforma ele em Ethereum, incide um outro imposto. Se você pega esse Ethereum e faz um staking, incide um outro imposto. Então eu acho que a Receita Federal ela vai trazer uma norma extra
Para deixar mais claro isso, e em todos esses casos vai incidir imposto. Então, assim, fica muito complicado para quem tem criptoativos bem declarados e fez o correto, né, esse tempo todo. Eu acho que vai apertar demais para essas pessoas, vai ficar mais complexo de fazer o imposto de renda, vai ficar mais chato de você manter o controle. Eu já vi situações de casas de declaração de criptomoedas, pessoal que mexe com isso, né, correndo atrás de cliente e tá cobrando caro. Então, assim, é eu não tô querendo sugerir, né, que você não declare ou coisa do tipo. Você tem que fazer o que você bem entender. Mas que ficou ruim, ficou. E vou te falar sério, não vai melhorar. Solução que eu tenho para isso, dá uma olhada no meu curso, o link está na descrição. Eu espero que isso tenha ajudado você a entender melhor essa lei, que no fim das contas é pura e unicamente. Se não está no Brasil, é 15% sobre o lucro e ponto final. Mas, por favor, deixe dúvidas, deixe comentários que a gente tenta responder da melhor forma. Mais uma vez, um muito obrigado e até a próxima.